A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos neste lugar, nessa noite, né? Uma noite de terça-feira. Louvado seja Deus. Os irmãos estão conseguindo me ouvir bem aí? Tá tudo bem? Tá tudo em ordem? Dá um sinalzinho com a mão aí, quem já está me ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já quero antecipar para você que você não está no papo de crente. Hoje não é sexta-feira. Você não está no papo de crente. Hoje, a pedido do pastor Melvaí, nós vamos estar então dividindo com os irmãos aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, né? É uma oportunidade. Louvo a Deus pela vida de cada irmão, louvo a Deus pela vida de cada visitante. Então você aí agora tem essa oportunidade de estar chamando, convidando outras pessoas. Tem esse aviãozinho aí, e como a gente faz em todas as nossas lives, é a nossa oportunidade de evangelizar. Então aproveite essa oportunidade e evangelize, irmãos. Chame pessoas para ouvir a palavra de Deus, né? Às vezes a gente fica perguntando: como é que eu posso trabalhar para o Senhor nessa pandemia? Eu não consigo evangelizar, eu não consigo falar, eu não consigo... Irmão, a oportunidade é essa, de você divulgar os trabalhos da igreja nas suas redes sociais, né? Mostrar que você é crente em Jesus Cristo e anunciar para todas as suas redes sociais, falar para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, todos os trabalhos da igreja. E quem sabe num desses trabalhos alguém se converte, alguém aceita Jesus, e aí você tem a oportunidade de estar contribuindo para mais uma vida seja resgatada, né? Para a honra e glória do nome do Senhor. Então aproveite esse momento, aproveite essa oportunidade agora e já comece a chamar as pessoas. Irmãos, nós temos uma série de lives. Eu já vou dar os anúncios agora, enquanto os irmãos estão entrando. Nós temos uma série de lives da igreja, né? Nós temos toda segunda-feira, às 20 horas, a live de leitura da palavra. Irmão, faça um propósito contigo mesmo, né? Não precisa fazer propósito para... porque está entrando pouca gente. Não é, o ponto não é esse. A gente sabe que muitas vezes tem poucas pessoas. O que importa para Deus não é a quantidade, é a qualidade da adoração. Então, faça um propósito com você mesmo, de estar conosco todas as segundas-feiras, às 20 horas, no nosso culto de leitura da palavra, né? Nós estamos agora lendo o Evangelho de Lucas. Já estamos aí terminamos o capítulo 4 de Lucas. Então venha com a gente. Nós já lemos Mateus, Marcos, e daqui a pouco a gente já está lendo o Novo Testamento todo, e você ainda não entrou nessa live. Então faça isso no nome de Jesus, participe das nossas lives. Isso é a live de segunda-feira, né? Hoje nós temos esse culto da vitória, que é um culto online também, é um culto onde tem a pregação da palavra, um culto em que você pode também estar evangelizando pessoas, direcionando, falando para as pessoas, né? Que nós temos assim um culto online onde você recebe uma palavra da parte de Deus. Amanhã, às 20 horas, tem umas lives das crianças, o IBC Kids, né? A pastora Rose e sua equipe está ministrando agora todas as quartas-feiras uma live para as crianças, assuntos que abordam esse público infantil, esse público adolescente. Então, não perca essa oportunidade. Entre junto com seu filho, assista junto com seu filho, evangelize crianças que às vezes não têm a oportunidade de ter uma programação cristã, né, durante a semana. Então, tem essa oportunidade. Divulgue também às quartas-feiras, às 20 horas. Temos a live das crianças. Então, não perca esse tempo, assista junto com seu filho. Não abra mão dessa vitória, meu irmão. Não abra mão dessa vitória, no nome de Jesus. E aí também nós temos na sexta-feira o nosso Papo de Crente, que é a oportunidade que nós temos, né? Eu estava conversando com um pastor esses dias, né? Esses dias não, hoje mesmo eu estava conversando com um pastor da nossa igreja, e o Papo de Crente, ele é tão interessante porque ele permite que você interrompa o pregador. Olha só que coisa boa, né? A gente tem a live de segunda, de terça e de quarta,
e não tem como interromper o pregador. No Papo de Crente nós temos como interromper o pregador para fazer perguntas, né? Então não perca essa oportunidade de estar também participando do Papo de Crente. Ele é o único culto online, né? É a única live que começa às 21 horas. Sexta-feira, de repente o irmão chega um pouco mais cansado, um pouco mais tarde, e você tem a oportunidade de estar conosco toda sexta-feira. Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã, com o pastor Rogério. Estamos finalizando a carta aos Filipenses. Então você tem aí um material riquíssimo, você que acompanhou, né? E no domingo, o nosso culto às 18 horas, culto presencial e também online. Se você não faz parte do grupo de risco, você é nosso convidado a estar conosco a partir das 18 horas, participando do nosso culto de louvor e adoração, ministração da palavra, bênção pura. Domingo foi uma bênção, né? Culto de ceia, foi realmente algo maravilhoso. Então você é convidado, você que não faz parte do grupo de risco, a estar conosco. Leve a sua máscara, leve o seu álcool em gel. Lá também tem medição de temperatura, tem tudo direitinho, tem afastamento. Então você pode vir tranquilo, irmãos, no nome de Jesus. E em especial essa semana, né, na quinta-feira agora, né, depois de amanhã, nós temos a Rede de Mulheres, que vai ser a partir das 19h30 lá na igreja, presencial. Então você que é mulher, você que tem essa oportunidade, né, de estar presente, você que não faz parte do grupo de risco, una-se agora à Rede de Mulheres, né? Vamos ter aí esse culto a partir das 19h30 nessa quinta-feira. Excepcionalmente, nessa quinta-feira nós vamos ter aí o culto de mulheres presencial, tá, irmãos? Não será live, será presencial, será lá na nossa igreja, e você é nossa convidada, nosso convidado de estar lá conosco, né, para adorar ao Senhor junto com as mulheres da nossa igreja. Amém? Louvo a Deus pela presença de cada irmão. Já temos vários irmãos aqui presentes, vários pastores, pastoras, e eu quero dividir com os irmãos mais uma vez, né? Você não está no Papo de Crente, hoje não é sexta-feira, né? Hoje eu vou estar ministrando a palavra, muito honrado com o convite do pastor Melvaí, né, de estar trazendo a palavra nessa terça-feira, culto da vitória. Você quer vitória? Você quer vitória para a sua vida? Eu vou te dar a chave dela hoje. Quem quer ser vitorioso aí em nome de Jesus? Vou te dar a chave hoje dessa vitória. Eu quero orar por você nessa hora. Eu quero orar com você nessa hora. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos concede de estarmos reunidos no Teu nome, Pai. Deus, muito obrigado, porque apesar do dia corrido, apesar, Senhor, até mesmo de algumas tribulações, Senhor, que muitos irmãos podem ter passado, mas Tu nos concedeu vitória, Senhor, e por isso estamos todos juntos aqui, Senhor, através desse equipamento, unidos, ó Pai de amor, como corpo, não somente através do equipamento, mas unidos pelo amor, unidos pela graça, unidos, Senhor, pela unção, unidos, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado. Senhor, eu quero te pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelas falhas, Senhor, por tudo aquilo que eu tenha feito, ó Pai de amor, que tenha entristecido o Teu Espírito, ó Pai. Deus, somos falhos. A Tua palavra, Senhor, diz que se nós confessarmos o nosso pecado, Tu és fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, fique conosco nessa live. Toque no profundo, no escondido, e tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, Senhor, que possa ser para a edificação da Tua igreja, que possa ser de consolo para a Tua igreja, que possa ser de exortação para a Tua igreja, que possa ser de bênção para a Tua igreja, que possa ser de conhecimento para a Tua igreja. Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus nós Te louvamos e já Te agradecemos por tudo. Amém e amém. Glória a Deus, meu irmão. Então, eu quero pedir emprestado um pouco do teu cérebro hoje, para a gente estar meditando nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração.
Abra sua Bíblia aí, você que tem Bíblia e agora você está no digital, não tem como, né? Então, aproveite a oportunidade aí, abra sua Bíblia na sua casa, no segundo livro do profeta Samuel, o capítulo é o de número 12, a partir do versículo de número 24. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12. Nós vamos ler o versículo de número 24 e 25. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos meditar um pouco nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, né? Vamos falar sobre essa figura tão enigmática, tão conhecida, né? Conhecida de crentes, não crentes, conhecida por pessoas de várias religiões, conhecidas pelos ateus, enfim. Nós vamos estar falando sobre aquele que foi considerado pelo próprio Deus o homem mais sábio da face da terra, né? Então nós vamos estar falando, conhecendo um pouquinho da história do rei Salomão, e com isso nós vamos deixar que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração. Irmão, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você nessa noite. Deixa ele falar no oculto e no escondido. Deixa ele adentrar agora na sua vida, no seu coração. A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo de Deus venha operar na sua vida como ele está operando na minha vida quando eu estava meditando nessa palavra. Creia que essa palavra, ela não é para fulano, para beltrano, nem para ciclano. Essa palavra é para mim e para você. Então faça um voto com o Senhor nessa hora. Não saia dessa live até a hora final da oração. Porque se Deus te trouxe até aqui a esse momento, olha quantas coisas você falou, você passou, você sentiu nesse dia. Quantas coisas, quantas situações você passou nesse dia. Então, em nome de Jesus, se você chegou até aqui, se você conseguiu abrir esse celular, conseguiu entrar no Instagram da igreja e conseguiu estar agora participando dessa live, é porque Deus tem uma palavra para você. Creia nisso. Abra sua Bíblia em segundo livro de Samuel, mais uma vez, segundo livro de Samuel, capítulo de número 12, segundo livro de Samuel, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 24. Deixa Deus falar com você, meu irmão. Deixa Deus falar com você. É com você que Ele quer falar. Porque Ele já falou comigo e vai continuar falando comigo hoje durante essa live, mas Ele quer falar com você. Então faça um propósito de não se cair, volta. Se o cachorro começar a latir, manda ele calar a boca. Se a criança vier pedir janta, agora não é hora mais de jantar, agora é hora do Senhor. Faça esse propósito de ir até o final com a gente e deixa Deus falar com você de maneira tremenda. Deixa Deus falar com você através dessa palavra. Mais uma vez, eu não quero ser repetitivo, mas se Deus permitiu que você entrasse aqui nessa noite, não foi um ato repetitivo, foi algo de Deus para que você estivesse junto comigo nessa noite. Porque Ele tem uma palavra para você. Tem uma palavra para mim. Creia nisso. Se você já abriu, vamos ler então o texto, segundo livro de Samuel, capítulo de número 12. Vamos ler os versículos de número 24 e 25, onde diz assim: Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. E o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome Gedidias, por amor do Senhor. O que eu quero reforçar aqui, tanto do versículo de número 24 quanto o versículo de número 25, que o Senhor amou Salomão. E o profeta chamou de Gedidias,
amado de Jeová, amado do Senhor. Pai, mais uma vez eu falo contigo nessa noite. A tua palavra já foi lida. Por isso eu te peço, fala conosco, Pai, como tu falou comigo nessa tarde. No nome de Jesus, amém e amém. Amados, 8h16, eu vou tentar acelerar para não deixar passar nada. Então, nasceu o amado de Jeová. Os irmãos sabem que Salomão é um dos filhos de Davi, e aqui o texto, Davi já havia regularizado a sua vida com Betseba, né? Os irmãos sabem de tudo que aconteceu anterior a isso. Então, Davi havia acertado a sua vida, havia acertado a sua condição, tanto que o texto que nós acabamos de ler diz que agora Betseba já era a sua mulher, ou seja, já havia acertado a situação. Então Betseba agora ela deita com Davi e ali eles têm uma relação e agora sim nasce uma criança, e uma criança que a Bíblia vai dizer que ela é amada por Deus. Deus amou essa criança. Então Deus, ele preparou essa criança desde o ventre. Deus amou a Salomão. Então Deus aqui está dizendo através do profeta que Deus amou essa criança. E essa criança cresceu, né? Cresceu. No livro de Reis, né? Quando a gente vai lá para o livro de Reis, onde é o livro que registra toda a caminhada dos reis de Israel, no capítulo 1, Davi, ele faz uma promessa a Betseba de que Salomão seria o seu sucessor. Ou seja, apesar de Davi terem outros filhos na sucessão, hierarquicamente falando, né? Tinha outros primogênitos que poderiam assumir o seu reinado, mas Davi faz uma promessa a Betseba de que Salomão seria a pessoa, seria o seu filho, que seria o seu sucessor. E também no capítulo 1 do primeiro livro dos Reis, lá próximo do versículo de número 30, Salomão também é ungido rei. E ali todo o preparativo, todas as circunstâncias começaram a se desenhar para que Salomão fosse o rei escolhido por Davi, consequentemente escolhido por Deus para assumir o reinado após Davi, porque era a promessa de Deus para com Davi que não faltaria sucessor ao seu trono. No capítulo 2 de 1 Reis, ainda falando sobre isso, Davi ele dorme, Davi ele falece. Quando a Bíblia fala que Davi ele dorme e é enterrado aos seus pais na cidade de Davi, então Davi ele morre no capítulo 2, versículo 10, e Davi ele morre, e no versículo 12, Salomão se assenta no trono de Davi, e preste atenção nesse detalhe, Salomão ele assume o trono no versículo 12, depois do versículo 10 de Davi ter morrido, Salomão assume, e a Bíblia vai dizer que o seu reino se fortaleceu sobremaneira. Então o reino de Salomão, que era um homem, não esqueçam, irmãos, preste atenção no que Deus já está trabalhando na sua vida. Salomão era um homem amado por Deus. Salomão era um homem que Deus tinha um carinho especial, mandou o profeta ir até a sua mãe e dizer: olha, esse menino terá o nome de Gedidias, eu vou chamar ele de Gedidias porque ele é amado de Jeová. E Jeová tinha uma promessa para com esse menino, e esse menino ele assume o reinado, logo após do seu pai ter morrido, Davi, ele assume, e já no versículo de número 12, o versículo vai dizer que o seu reino se fortaleceu de sobremaneira. No capítulo 3, né, nós tivemos o capítulo 1 de Reis, capítulo 2 de Reis, agora no capítulo 3, acontece a história que todo mundo conhece, ou seja, rei Salomão, ele faz ali um holocausto, ele prepara toda a situação e Deus aparece a Salomão em sonhos. Deus aparece em Salomão em sonhos e faz aquela pergunta que todo crente gostaria que Deus fizesse para ele um dia: Salomão, pedes o que queres que eu te dê? E Salomão, ainda muito jovem, Salomão ele se prostra diante daquela imagem em sonhos,
ele se prostra, e o pedido que Salomão faz ao Senhor muda toda a história, muda todo o cenário, muda toda a sua dependência, muda todo o seu futuro. Salomão, ele se ajoelha diante do Senhor e fala: Senhor, eu sou apenas uma criança, eu sou um menino, eu não tenho condição de julgar o teu povo, eu não tenho condições nem de entrar e sair diante do teu povo. Então o que eu quero, Senhor, é me dê sabedoria para dirigir o teu povo, me dê sabedoria para reinar sobre o teu povo, porque eu mesmo não tenho condição. Então, além de Salomão ser amado de Deus, dele entender que ele estava sendo privilegiado pelo seu pai, né, por ter assumido um reinado sem ser o sucessor, sem ser o próximo sucessor, ele agora dá uma lição de humildade. Ele se coloca diante do Deus Todo-Poderoso. Ele poderia ter pedido qualquer coisa, porque o próprio Deus, a partir do versículo de número 5, ainda do capítulo 3 de 1 Reis, o Senhor fala para ele: olha, Salomão, como tu não pediste vida, como tu não pediste a morte dos teus inimigos, como tu não pediste riquezas, como tu não pediste nada disso para o teu bem, como tu não pediste nada para ti, como tu não pediste nada para ti, mas tu pediste para o meu povo, eu vou te dar o que nenhum outro homem jamais teve e jamais terá. Eu vou te dar sabedoria que nenhum outro homem na terra jamais teve, jamais terá. E além da sabedoria, eu vou te dar tantas riquezas, que nenhum homem também jamais teve e jamais terá. Então, Deus faz uma promessa para Salomão e cumpre essa promessa simplesmente por um ato de humildade e pela oportunidade que ele tinha de alcançar ali o que ele mais queria, de alcançar ali de repente um sucesso, a morte dos seus inimigos. Ele poderia ter pedido qualquer coisa, mas o que ele pede diretamente para Deus é algo para o contexto de reino. Ele não pede para ele pede para o reino. E aí Deus ouve aquilo ali, Deus concede. O capítulo 4 de 1 Reis fala de toda a sabedoria que Deus derramou, pessoas vindo de outros países para ouvir a sabedoria de Salomão. Salomão foi um homem que escreveu mais de 3.000 provérbios. A Bíblia vai dizer que Salomão escreveu mais de 1.005 cânticos. Salomão escreveu 3 grandes livros. Salomão, no auge da sua virilidade, Salomão escreveu o livro de Cantares, que relatava o amor por Sulamita. No auge da sua sabedoria, quando ele já estava com a sua vida encaminhada, ele escreve o livro de Provérbios, que são ensinamentos quase que diários para a vida de qualquer pessoa. E no final da sua vida, já tendo vivido tudo o que ele viveu, ele escreve o livro do pregador, o livro de Eclesiastes. Então ele escreveu mais de 3.000 provérbios, mais de 5.000 cânticos, mais de 1.005 cânticos. Escreveu 3 grandes livros super atuais que trazem conselhos. Quando você vai para o capítulo 10 de 1 Reis, você vê todo o poderio econômico que Salomão tinha. Salomão tinha carros, tinha cavalos. Salomão construiu templos, Salomão construiu o templo do Senhor, Salomão construiu um templo para o sacerdote, Salomão construiu um templo para a filha de Faraó. Salomão, ele tinha poderio bélico. Salomão, ele tinha tanta inteligência que ele naquela época, tanta sabedoria que ele naquela época ele já dissertava sobre fauna, sobre flora, sobre botânica, coisas que estavam muito além do seu tempo. Promessa de Deus que se cumpriu na vida de Salomão. Promessas que se cumpriram ainda em vida de Salomão. Porque Salomão, ele demonstrou humildade. Salomão, ele demonstrou amor pelo contexto do povo. Salomão demonstrou amor ao povo de Deus. E Deus correspondeu a tudo isso. Salomão construiu os templos.
E a Bíblia vai dizer que os primeiros anos do reinado de Salomão foram uma bênção para o povo de Israel. Os 4, 5, 6 primeiros anos foram uma bênção para o povo de Israel. Salomão, ele crescia cada vez mais o seu reino. Deus acrescentava cada dia mais sabedoria, acrescentava cada dia mais riquezas para ele. E esse homem foi crescendo a sua fama, foi crescendo de tal maneira, como eu já falei, que pessoas vinham de outros lugares para conhecer, para ouvir da sabedoria de Salomão, porque os boatos rodavam. Os boatos rodavam por todas as cidades circunvizinhas. E Salomão fazia o que era bom aos olhos do Senhor. Fazia exatamente o que o seu pai Davi fazia, né? Mas a Bíblia vai dizer que depois disso tudo, algumas coisas começaram a acontecer. Depois disso tudo, algumas coisas começaram a acontecer na vida de Salomão. As riquezas, tudo aquilo que ele havia adquirido, todos aqueles momentos, todas aquelas circunstâncias, Deus havia dado uma orientação para Salomão. Irmãos, eu quero pedir agora em nome de Jesus, se ligue nessa palavra. Se ligue nessa palavra agora no nome de Jesus, por favor. Deus quer falar com você nessa hora. Não deixe que nada venha distrair você agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus, não se distraia agora. Não se distraia, por favor. O pastor Jorge está pedindo, não se distraia agora. Deixe Deus falar no teu coração. Amém. Então, Salomão, ele começou a ouvir a voz de Deus, e Deus falava com Salomão. Só que chegou um momento em que Deus falou para ele, olha, não é mais para você se juntar, cuidado. Salomão desceu algumas regras para Salomão. E Salomão começou a se juntar com outras, começou a se casar com mulheres para ampliar os seus reinados, porque era hábito naquela época de você, quando você conquistava um reinado, para você ampliar o seu reinado, você se casava com a filha daquele rei e assim se ampliava o seu reinado. E Salomão começou a casar com aquelas mulheres. E aí no capítulo 11 do primeiro livro dos Reis, nós vamos dizer que Salomão ele chegou ao ponto de ter 700 mulheres e 300 concubinas. A Bíblia vai dizer no capítulo de número 11 que o coração de Salomão já não era totalmente dedicado ao Senhor. O coração de Salomão já não era mais completamente dedicado ao Senhor seu Deus, como foi Davi. E aí, eu quero trazer para você alguns pontos que são interessantes que aconteceram na vida desse homem, que era amado de Deus, que era escolhido do Pai, que demonstrava sinais de humildade, demonstrava sinais de que tinha uma certa comunhão com o reino, e que agora começava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ele começa a se sentir, a viver um momento de esfriamento espiritual. Salomão, ele começa a se unir com aquelas mulheres dos outros reinados, e que Deus havia falado para ele que não era para fazer isso. E na verdade ele começa a se envolver com essas mulheres vêm para debaixo, vêm para o seu palácio, e ali elas trazem os seus deuses, e Salomão, ele começa também a adorar esses deuses. Salomão, ele começa a idolatrar outras coisas que não era mais o Senhor. O Senhor passou a ser algo paralelo e não mais prioridade. Antes, Salomão tinha o Senhor como prioridade da sua vida. Salomão não amava mais ninguém do que amava o Senhor. Salomão tinha um propósito de fazer aquilo que era bom aos olhos do Senhor. Salomão, ele se importava em fazer o que era bom aos olhos do Senhor, tanto que se importava pedindo sabedoria para Deus, para lidar com o seu povo, porque Salomão queria conduzir o povo de Deus assim como seu pai conduziu o povo, como seu pai Davi conduziu o povo. Só que Davi começou a se infiltrar em muitas coisas. Ele passou a adorar esses deuses dessas esposas.
ele passou a morrer espiritualmente. A soberba começou a entrar no coração. E aí ele começa a ter dificuldades no seu reinado, porque as esposas começaram a influenciá-lo a construir templos também para os seus deuses. E Salomão começa uma construção desenfreada de templos para os outros deuses, para que as suas esposas pudessem adorar os seus deuses. E Salomão perde completamente o foco das coisas de Deus. Só que isso não acontece de uma hora para outra. A Bíblia vai dizer que o reinado de Salomão durou 40 anos. Não aconteceu do dia para a noite. Mas como pode um homem com essas características, um homem chamado por Deus, um homem amado por Deus, um homem que tinha uma preocupação com a obra, uma preocupação com o reino, uma preocupação com o povo de Deus, um homem que tinha tudo para escolher aquilo que ele queria. E na verdade, ele começa a desvencilhar o seu foco. Ele começa a ficar longe daquilo que Deus havia desenhado para ele, a ponto de que Deus havia falado com ele 2 vezes. E quando Deus fala com ele de novo, através do profeta, Deus fala para ele: olha, você agora está fazendo o que é mal aos meus olhos, e eu vou tirar o teu trono. Eu vou tirar o teu trono, não vai haver mais posteridade. Ou seja, assim que você morrer, eu vou tirar o trono de você, e eu não tiro agora por amor a Davi, meu servo, mas eu vou tirar o teu trono, e assim que eu tirar o teu trono, eu vou dividir o povo de Israel. Eu vou dividir o meu povo. Porque daquilo que Deus havia falado, do que a palavra havia falado, que Salomão fazia o que era bom aos olhos do Senhor, por uma questão de desobediência. Por desobediência à palavra de Deus, Salomão esfriou espiritualmente. Salomão esqueceu das ordenanças. Salomão esqueceu da adoração, simplesmente porque não se apercebeu das pequenas mudanças que ele mesmo havia escrito. Porque quando ele escreve o livro de Cantares, ele vai dizer lá no capítulo de número 2, ele vai dizer: olha, cuidado com as pequenas raposas que destroem todo um arraial. Não são as raposas grandes que destroem o arraial, são as pequenas raposas, são as pequenas concessões que Salomão começou a fazer a cada dia do seu reinado, que foram afastando Salomão aos poucos. Agora tem um detalhe importante: se os irmãos forem ver lá no capítulo 1, no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, vai dizer que Salomão ainda tinha algum tipo de contato com Deus, mas já não era mais o mesmo. Ele achava que bastava ter algum contato, mas não era mais o mesmo. Sabe por quê, irmão? Porque Salomão estava se afastando da vontade de Deus. Deus já não mais se agradava de Salomão como antes. O mesmo Deus que apareceu a Salomão, o mesmo Deus que apareceu na inauguração do templo de Salomão, onde a Bíblia vai dizer que a glória, que a Shekinah de Deus desceu naquele lugar, e a Bíblia vai dizer que os sacerdotes caíram, porque tamanho era o poder, e Deus permitiu que Salomão ficasse de pé para que contemplasse a glória dele. Este homem que era amado de Deus, que vivia o seu primeiro amor, através de pequenas concessões na vida dele, coisas que ele achava que não interferiam, coisas que ele achava que não iriam mudar a sua vida, acabaram mudando a sua vida, mudaram a sua trajetória, e o pior, mudaram o seu destino. Porque o destino de Deus para Salomão não era o que aconteceu com ele. O destino que Deus havia separado para Salomão era outro. Como diz a palavra do Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Deus havia separado algo de especial para Salomão. E Salomão, ele cai em si. Depois de tudo que ele passa, depois que ele vê as coisas acontecendo, no livro de Eclesiastes, a ficha dele cai. E ele começa a perceber que tudo aquilo
era vaidade. Tudo aquilo que ele buscava, tudo aquilo que ocupou o espaço que antes era de Deus, era vaidade. Permita que eu leia com você segundo capítulo 12 de Eclesiastes, a partir do versículo 4. Olha a conclusão que Salomão chega. Eu vou ler para você, não precisa abrir não, eu vou ler. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei nele árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água para regar com eles o bosque em que enverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e de cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda sorte. Engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos não lhos neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Ele não se negou a nada, tudo que a carne dele queria, ele fez, tudo o que tinha aos seus olhos, ele colocou aqui, tudo que os meus olhos queriam eu não privei, tudo que o meu coração queria eu não privei, eu gozei de toda a plenitude que a carne poderia me dar. Eu gozei de tudo, mas à medida em que eu crescia, à medida em que eu expandia, à medida em que eu curtia, à medida em que as coisas iam acontecendo na minha vida, à medida em que eu ia me engrandecendo, eu me afastava de Deus. Eu comecei a chegar à conclusão de que tudo isso era vaidade. O grande rei de Israel, agora dizendo que tudo era vaidade. O período que ele viveu no grande momento da sua vida, do grande primeiro amor da sua vida, se perdeu numa trajetória de declínio total. Ele começou subindo igual um avião e desceu porque perdeu o combustível principal, que é a presença de Deus, que é a vontade de Deus. Salomão não era mais o mesmo. Salomão começou de um jeito, terminou de outro. Salomão, ele perdeu a essência do que o levou até onde ele estava. E os dias de Salomão, os finais dos dias de Salomão não foram sinais bons. Salomão se perdeu no meio do seu ministério. Salomão levou o povo a sofrer, a ponto de, quando o seu filho assumiu o trono, o povo foi até ele e falou: olha, não nos faça sofrer como Salomão. Salomão teve que aumentar a carga tributária porque eram tantos palácios, tantos templos, que ele não conseguia dar conta de tudo. Salomão mergulhou numa apostasia sem perceber. Era o primeiro sinal da religiosidade que estava entrando na vida de Salomão. Salomão não era mais o mesmo. Será que nós ainda continuamos sendo os mesmos, irmãos?
Será que eu continuo sendo o mesmo? Nós somos amados. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós fomos amados. Deus amou o mundo de tal maneira. Nós somos amados, como Salomão. Salomão era amado de Deus, assim como eu e você. Somos amados por Deus. Salomão foi escolhido por Deus, assim como nós. Paulo vai dizer: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Fomos escolhidos por Deus. Quando nós começamos a obra do Senhor lá atrás, quando eu e você aceitamos a Cristo, nós éramos humildes. Qualquer coisa servia para a gente, o que importava era fazer a vontade de Deus. O que nos importava era estar diante da presença de Deus. O que nos importava era fazer a vontade dele. Seja subir no púlpito e pegar o microfone, ou seja simplesmente ir lá no quintal da igreja para varrer o quintal. Para a gente, novo convertido, primeiro amor, tudo era motivo de glorificar a Deus. Éramos humildes de coração. Se perguntasse alguma coisa para nós, irmão Jorge, na época, irmão Jorge, se você fosse pedir alguma coisa para Deus hoje, o que você queria pedir? Eu lembro, irmãos, eu queria pedir dom, eu queria pedir alguma coisa para fazer a obra, para melhorar a obra, para orar e expulsar demônio. Eu lembro quando era novo convertido, eu queria era ter dom, irmão. Será que hoje é o mesmo pedido que eu poderia fazer ao Senhor? Se o Senhor aparecesse lá, se o Senhor aparecesse hoje em sonho para mim, será que eu pediria dons a Ele? Para que dons? Para edificar a igreja, para fazer o trabalho da obra. Será que eu pediria isso a Ele, irmão? Será que eu ainda sustento a preocupação com a obra? Será que eu sustento ainda o amor ao próximo? Será que eu sustento ainda a importância do reino para a minha vida? Salomão tinha todas essas características, e eu posso fazer aqui, sem medo de errar, como diz na teologia, uma ponte hermenêutica, uma reflexão sobre os nossos dias hoje. Eu e você somos o Salomão do século 21. Hoje eu e você somos o Salomão dessa ópera. Será que o nosso desejo de amar a Deus é o mesmo que nós tínhamos no passado? Será que o nosso desejo de servir ao Senhor é igual ao do passado? Será que o nosso desejo de falar com Deus, de estar na presença dEle, é igual ao do passado? Quantas vezes lá atrás, no primeiro amor, nós reclamávamos com o pastor: pastor, por que não tem culto? Por que isso? Por que aquilo? Pastor, cadê o culto de doutrina? Eu gosto de culto de libertação. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Hoje a gente tem um culto dentro de casa que é uma live e ninguém entra. Será que o amor é o mesmo? Será que a nossa vida, a nossa adoração, será que não estamos vivendo um Salomão do século 21, irmão? Quantas vezes saíamos da nossa casa e o culto começava na nossa casa? Saíamos para ir à igreja e no caminho já íamos cantando o corinho: glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. E a gente já ia cantando os corinhos pelo meio do caminho. O problema, irmãos, é que as prioridades mudaram. Salomão, ele começou a se envolver com muita coisa. Eram reinos, eram conquistas, eram mulheres, eram muitas coisas que ele se envolvia. E quanto mais coisas a gente se envolve, menos espaço nós temos para Deus na nossa vida. Quantas vezes fazemos um propósito de orar a Deus e às vezes nós lembramos dele quando nós já estamos na cama para dormir. Ih, rapaz, eu tinha um propósito com Deus de orar. Ai, papai, esqueci. Hoje meu dia foi tão corrido.
Quantas vezes isso aconteceu comigo, com você? Enchemos a nossa agenda aqui de tantas coisas e que não há mais espaço para as coisas de Deus. Que é isso, pastor? É verdade, irmão. Bota a mão na consciência. Nós devemos botar na nossa mão de consciência, porque se nós não despertarmos hoje, essa frieza espiritual que alcançou Salomão e tirou ele da presença de Deus, vai nos tirar da presença de Deus também hoje. Se é que já não tirou. A preocupação aqui, irmãos, é entendermos que da mesma maneira que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ele também precisa ser o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente na minha vida como prioridade. Quais são as Como é que eu posso? Quais são as prioridades da minha vida? Eu enchi a minha vida de tanta coisa, é hora para isso, é hora para aquilo, é isso, é aquilo outro, e eu não consigo, dentro da minha casa, nem entrar na live na hora certa, irmão. Que é isso, pastor? Tá pegando pesado? Não tô não, irmãos, porque para Deus é o melhor. Ou eu tô errado? Ou eu tô enganado? Para Deus é o melhor. Porque quando ele olhou para mim e para você e nos viu num lamaçal de pecado, ele mandou o que ele tinha de melhor no céu para nós. Ele mandou o que tinha de melhor para nós. Então, na minha vida, o melhor para ele. O melhor tempo, a melhor oração, a melhor leitura, a melhor roupa, o melhor culto, é para ele. Não é para a igreja. Não é para a igreja. Pastor Esterlei, os pastores, quando falam que sente saudade das pessoas, dos irmãos, nós estamos preocupados. Estamos preocupados. Por que as pessoas estão se esvairindo, irmão? Porque o que acontece hoje é que estamos caindo no viés da correria. Olhe para o seu lado. Olhe para o seu irmão. Reflita se a comunhão que você tem hoje, que eu tenho hoje, vou falar de mim, que eu tenho hoje é a mesma comunhão que eu já tive alguma vez, lá atrás. De eu ver, de eu sentir a falta de algum irmão no culto. Era no mesmo dia, eu pegava o telefone e ligava. Ia na casa do irmão, meu irmão, o que está acontecendo? Você não foi no culto e tal. Havia uma importância, havia uma interação. Mas nós enchemos a nossa agenda com tantas coisas. Pegamos o nosso copo e colocamos trabalho, família, colocamos tantas coisas dentro dele, tantas preocupações dentro dele, que quando chegou a hora de colocar Deus, não coube mais. Não cabe mais no nosso copo Deus. Não cabe mais. Não tem cabido mais. E se eu não cair nessa realidade hoje, se eu não cair nessa realidade hoje, essas pequenas raposas plantadas pelo inimigo vão corroer a tua e a minha história diante de Deus. Vão corroer. Porque precisamos persistir, precisamos lutar. Porque a salvação, ela é de graça. A salvação, ela é de graça. Mas o discipulado custa muita coisa. O ser discípulo é custoso. Custa. Não é dinheiro não, custa trabalho. Custa vida, custa dedicação. Custa humildade. Custa disponibilidade. Custa você estar disponível. Será que o trabalho que eu faço hoje, eu, pastor Jorge, será
que na minha cabeça passa que essa live eu estou fazendo porque eu sou bom? Irmão, eu sou pecador. Eu preciso entender que isso que eu estou fazendo aqui não é para a Igreja Batista Cristã. O que eu estou fazendo aqui é para Deus. Se eu estou varrendo o quintal da igreja, eu não estou varrendo o quintal da igreja para o pastor. Eu estou varrendo para Deus. Se eu estou na recepção recebendo os irmãos, eu não estou na recepção por causa do pastor ou da pastora. Eu estou na recepção porque é o trabalho que Deus me chamou para fazer. Se eu estou no louvor, se eu estou ministrando louvor, eu vou ministrar o maior louvor do mundo porque eu não ministro louvor para a igreja. O louvor é para Deus. Então tem que ser o melhor. Se eu venho trazer uma palavra, não é qualquer palavra que eu ministro, porque eu preciso trazer a palavra que Deus quer falar com o seu povo. Se eu começo a ter aquilo que invadiu o coração de Samuel, achando que ele, através da sua sabedoria, que ele estava indo bem, irmãos, mudou o foco. Eu preciso entender que tudo que eu faço, que tudo que eu sou, que tudo que eu penso é para Ele, por Ele, para Ele, todas as coisas são dele, é por isso que eu tenho que entender isso. Se eu não começar a refletir isso hoje, eu não sei qual vai ser o meu amanhã. Por isso é que a Bíblia vai dizer que naquele grande dia, muitos, o próprio Cristo falou isso, muitos serão surpresos. Senhor, no teu nome eu expulsei demônios. Senhor, no teu nome eu curei enfermos. Senhor, no teu nome eu te adorei. Senhor, eu fui para a igreja no dia que tinha Covid. Senhor, isso, Senhor, aquilo. E o Senhor vai virar e falar assim: para trás de mim que não vos conheço. Como Deus falou para Salomão: Salomão, Salomão, fizeste o que era mal aos meus olhos. Eu só não te arranco daí agora, por amor a Davi, meu servo. Então, irmão, no nome de Jesus, essa palavra ardeu no meu coração hoje o dia todo. O dia todo. Ela ardeu no meu coração. Eu queria muito trazer uma palavra de vitória para você. Mas eu falei no início dessa live: você quer vitória? Então segura aí essa chave da vitória. A chave da vitória é estar na presença de Deus. A chave da vitória é estar debaixo da unção de Deus. A chave da vitória é estar fazendo a vontade de Deus. A chave da vitória é colocar Deus em prioridade. A coisa mais importante é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. É isso. Tão simples quanto isso. Eu preciso colocar no centro da minha vida quem um dia já foi. Hoje não é mais. Coloque a mão na consciência nessa hora. Deixa Deus, o Espírito Santo, falar no teu coração agora. Não quero que você... pastor, eu quero, sou... Não! Deixa Deus trabalhar no seu coração. Deixa o Espírito Santo, o mesmo que está me tocando aqui agora, falar no teu coração. Se o que você é hoje, se você já foi igual lá atrás. Como você era como crente lá atrás, quando você nasceu. Porque quando você nasceu, você era amado, você era escolhido, você era humilde, você se arrependia fácil, você fazia amizade fácil, você se colocava diante do Senhor, tudo era para Deus, tudo era para Deus. O que o pastor falava, pastor era o representante de Deus na terra, o que o pastor falava era lei para mim e para você. O que mudou? As prioridades mudaram. As prioridades mudaram. Não é mais o que Deus quer, é o que eu quero. Não é mais o que Deus precisa, é o que eu preciso. Não é mais o que Deus vai agir, não, é para agir para mim. Para Ele, sempre o melhor. Para Ele,
é sempre o melhor. Uma vez eu me fiz uma pergunta: por que os crentes pentecostais gostam tanto de falar de orar pelas madrugadas? Né? A Bíblia vai dizer que o próprio Senhor falou, né? Aqueles que me buscam pelas madrugadas me acharão. E eu fiquei com aquilo ali na minha cabeça. Falei, gente, mas por que buscar pela madrugada se eu posso orar a qualquer momento, em qualquer lugar, né? Sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração quando eu estava pensando sobre isso? É que quando você ora na madrugada, você está dando as primeiras horas do teu dia para o Senhor. Você está dando... Ai, aleluia! Oh, presença! Quando você ora de madrugada, o Espírito Santo falava comigo, quando você ora, você está dando as primícias do teu dia e não o resto. Ah, eu vou orar. Quando eu estiver deitado na cama para dormir, eu vou orar. É o resto do teu dia. Não tem mais nada do Jorge. O trabalho já sugou, a preocupação já sugou, o Bolsonaro já sugou, a direita, a esquerda, a política, o trânsito, todo mundo já sugou tudo do Jorge. Aí chega lá no final do dia, que eu já tô morto, só tá o caco, aí eu vou orar com o resto que eu tenho para Deus. Aí eu vou lá dar o resto para Deus. Senhor, tem misericórdia que hoje eu estou cansado. Senhor, ouve a minha oração porque eu estou cansado. Senhor, me dá vitória. Para o Senhor o melhor. Entendamos hoje o que aconteceu na vida, porque esse homem tinha sabedoria. Mas ele entendeu que tudo aquilo que ele colocou no lugar de Deus era vaidade. Sabe por que era vaidade, irmão? Porque tudo aquilo que ele colocou no lugar de Deus vai ficar. Tudo. Isso vai ficar, isso aqui vai ficar, tudo isso aqui vai ficar. Para onde nós vamos, não cabe isso aqui. Vai caber aquilo que nós fazemos aqui. É o que nós vamos levar para lá. Eu quero orar pela tua vida. Eu espero que Deus tenha falado com você nessa noite. Porque Ele falou comigo, irmãos. Sobre prioridades, sobre primícias. Sobre a responsabilidade que nós temos diante dEle. Pequenas coisas que não damos tanto valor hoje. Pequenas coisas. Não dávamos valor ao culto, não dávamos. Veio a pandemia, o culto se encerrou presencial. O que acontece hoje? Ah, acabou o culto, ah, que pena, tô com saudade. Cuidado, porque às vezes a gente sente saudade das coisas quando são retiradas de nós. No nome de Jesus, eu quero orar por você, falta 1 minuto. Deus, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a tua igreja. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos despertar a cada dia, Senhor, a fazer a tua vontade, a estar diante de ti e a buscar a tua face. Deus, em nome de Jesus, restaura a minha vida, restaura a vida do meu irmão, restaura a vida dessa família, restaura a vida desse lar nessa hora. No nome de Jesus Cristo, desperta no Senhor enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto está perto, diz a tua palavra. Pai, no nome de Jesus, faz assim conosco e nos dá a tua bênção e a tua graça, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Receba essa palavra do trono de Deus para a tua vida. Receba no nome de Jesus. Faça diferente. Volte aos princípios do Evangelho. Um dia como eu e você já fomos. Deus te abençoe. Amém.